Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu quero deixar uma reflexão bem interessante para você a respeito do chamado específico na vida de alguém e o que nós fazemos com a unção e o desenvolvimento do chamado de Deus na nossa vida. Até que ponto as nossas escolhas podem interferir? Eu quero usar como base 1 Samuel, no capítulo 10, que diz assim: Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse para Saul: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Agora eu quero ler 1 Samuel 16 e 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apossou-se dele. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui nós temos duas situações, dois episódios de unção. É muito importante lembrar, a unção no Antigo Testamento tinha a unção de rei, tinha a unção de sacerdote, ela era usada em casos específicos. A unção do sacerdócio, então, quando a pessoa era separada para trabalhar com as leis de Deus, ensinar o povo, fazer os rituais, os sacrifícios, enfim. Na questão da unção de rei, Deus estava vocacionando, chamando alguém para que viesse a governar o povo na parte administrativa. Nós temos o fim do período que nós chamamos período dos juízes e o início da monarquia. Nós vemos que Samuel, ele está nessa transição de juízes para monarquia, sendo ele o último juiz de Israel. Bem, o povo pediu um rei e Deus permitiu que o povo tivesse outro rei. Então Deus chama Samuel para esse procedimento de ungir essa pessoa para tal ofício. O que eu quero dizer com isso? O chamado específico de Deus na vida de alguém traz responsabilidades para essa pessoa. Ela precisará desempenhar funções, cumprir propósitos. Perceba que não é uma coisa simples. No momento em que alguém é chamado, a pessoa precisa manter a comunhão com Deus, precisa controlar as emoções, lidar com a pressão, agora dessa nova fase da sua vida, e a pessoa precisa desempenhar papéis. O que acontece com Saul? Saul foi colocado como príncipe entre o povo, ele começa a governar, ele é um guerreiro. Porém, quando Davi entra na história, a partir do episódio lá do gigante, Saul se perde totalmente na sua função, Saul se perde totalmente na vocação e no trabalho, e ele deixa entrar em seu coração um espírito maligno de inveja, de ciúme, e ele vai tentar destruir Davi. Bem, o comportamento de Saul, que eu não vou detalhá-lo todo, mas o comportamento de Saul se torna insustentável, insuportável, a ponto de Deus não querer mais Saul como rei. Olha o que está em 1 Samuel, no capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reines em Israel? Enche-me um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. O que nós percebemos aqui? Samuel ungiu Davi, mas Samuel também tinha ungido Saul. O mesmo Deus que mandou Samuel ungir Saul é o mesmo Deus que mandou Samuel ungir Davi. Ora, o que está acontecendo aqui?
Por que Deus está fazendo isso? Porque quando Deus nos chama para algo, como eu já falei para vocês, Deus nos chama para nós cumprir os desígnios dele. Deus não está interessado apenas em dar uma coroa para Saul, colocá-lo em posição de destaque e ser servido por todo mundo. Não! Ele precisava vencer os inimigos que constantemente estavam tentando tomar a terra. Ele precisava organizar aquele povo, formar exército, ensinar aquele povo. O povo tinha costume tribal. Agora precisava instituir uma nação com um governo espiritual e um governo administrativo. E Saul não consegue fazer isso porque se perdeu na sua vida pessoal, se perdeu nos sentimentos. Aí, Deus rejeita Saul. Por quê? Porque ele começa a romper os princípios. Ah, Samuel demorou para sacrificar, ele vai lá e sacrifica, porque agora ele é o rei. E com Deus as coisas não funcionam assim. Deus vai dando chances para Saul, até que chega o momento em que o próprio Deus o rejeita, porque o seu coração se tornou desobediente, insubordinado, irreconhecível. Aí entra Davi agora, sendo ungido para liderar o povo. O que nós aprendemos aqui? Vamos abrir um parêntese antes de continuar falando de Davi. Vamos trazer a unção para os nossos dias, a vocação para os nossos dias? Cada cristão foi chamado para fazer algo no mundo espiritual, na igreja e com a sua vida pessoal. Nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos vocacionados. O que nós estamos fazendo com o dom que Deus nos emprestou? Lembre-se que Deus não nos deu dons, Deus nos emprestou. É só você ir para a parábola dos talentos e ali percebe-se que o Senhor veio, entregou os talentos e viajou. Ele não ficou em cima pedindo conta. Depois de um tempo ele volta, aí ele pede conta. E as pessoas que não cumpriram, não fizeram o que era para ser feito, não granjearam, não aumentaram o seu talento, elas foram punidas. Algumas com honra, outras com desonra. Algumas com salvação, outras com perdição. Vamos compreender então, por que nós temos tantas pessoas frustradas no nosso meio? Ah, mas Deus falou comigo que ia fazer tal coisa. Sim, Deus te chamou. Mas você cumpriu a tua parte? Se nós não cumprirmos a nossa parte, Deus não tem compromisso conosco. Ainda que Ele é fiel, Ele se mantém fiel por causa da sua palavra e do seu propósito, falando no sentido geral, em uma visão panorâmica. Mas nós, pessoas, nós temos o direito de escolher o que fazer com a unção. Por exemplo, Deus me chamou para pregar. O que eu faço com esse chamado? Eu me dedico. Eu passo os meus dias estudando a palavra porque Deus me chamou para isso. Eu passo os meus dias em oração, em jejum, porque sem o Espírito Santo o conhecimento ele é vazio. Sem o Espírito Santo não temos obras, sem o Espírito Santo não temos frutos. Então você percebe que quando Deus nos chama, não é para nos colocar em destaque, mas é para colocar em destaque a missão espiritual a qual levamos no nosso coração. Um chamado, ele fala de comprometimento e não de status, não de posição. Só pessoas imaturas acham que um chamado é status. Se o teu chamado te trouxe honra e te colocou em algum destaque, lembre-se que toda honra, toda glória a Deus. Nós apenas estamos cumprindo a nossa vocação, o nosso trabalho, e para nos mantermos nesse trabalho é necessário cumprir os princípios. E Deus conhece as pessoas na sua intimidade, Deus conhece as pessoas no seu trabalho, na sua vida familiar, no templo, na adoração, entre o povo.
Deus nos conhece no conjunto. Por isso que muitas pessoas iniciam seu ministério bem, não suportam a pressão e as tentações e elas caem, elas cedem. E muitas se afogam nas suas próprias emoções, como foi o caso de Saul. Vou repetir o que eu li para vocês. O mesmo Deus que chamou Saul foi o mesmo que chamou Davi. O mesmo profeta que ungiu Saul foi o mesmo profeta que ungiu Davi. Só que Deus rejeitou Saul por causa do seu comportamento. As nossas escolhas vão fazer com que nós tenhamos um ministério frutífero ou não. Agora, qual é a tua visão de ministério? É poder? É glória? É posição? Não é. Ministério é entrega, é renúncia, é vencer as provações, é suportar as afrontas, é suportar os ataques. Tudo isso para manter a missão. Saul é o exemplo de quem foi chamado por Deus. Tinha potencial, mas não honrou a Deus espiritualmente. Agora, por que Deus chamou Davi? Porque Davi teria que fazer o que Saul não fez. Davi vai organizar a nação. Davi organiza o sacerdócio, coloca turnos. Davi coloca os sacerdotes para trabalhar. Davi planeja construir o templo, o sonhado templo. Ainda que Deus não habita em templos e toda aquela história, mas o templo ou o tabernáculo, na época, que representava, sim, a presença de Deus, a comunhão, a organização. Davi se preocupa com isso. Davi se preocupa em conquistar cidades. Ele conquista a cidade de Salém, que é Jerusalém. Ali estabelece o seu reinado. Davi organiza, como acontece no nosso país, a parte do governo, a agricultura, o exército, o comércio. Davi vai organizando tudo que era para Saul ter feito, Davi precisa fazer. Mas Davi não passa pressão? Passa. Os inimigos não vêm? Vêm. Davi está em constantes guerras, mas ele tem mentalidade para lidar com a pressão interior, exterior e manter o foco. Esse é o objetivo. Por que Deus me chamou para algo? Por que Deus te chamou? Nós temos tarefas para fazer. Nós temos uma missão para cumprir. E Davi consegue cumprir. Bem, e quando Davi pecou? Quando ele comete aquele pecado que envolve Urias, Batseba, ele é punido severamente por Deus. Por quê? Ele deveria manter-se firme no chamado. Ora, e por que Deus então permitiu que ele ficasse no trono e Saul não? Porque Davi se arrependeu dos seus pecados e pagou, cumpriu a pena. É só você olhar para a sequência dos desastres que aconteceu na família de Davi, que é a consequência do seu pecado. Voltando à questão da unção. Tanto um quanto o outro foram chamados, tanto um quanto o outro foram honrados por Deus. Mas as escolhas pessoais fazem com que o chamado seja efetivo, fazem com que a missão alcance o objetivo e o propósito. E eu tenho algo muito simples para dizer para você, baseado nesses dois homens, nos seus erros e nos seus acertos. Deus nos chamou para uma grande obra. Quem é culpado do teu ministério não progredir? Satanás é culpado? Ah, mas Satanás está me tentando. Mas o Espírito Santo nos dá discernimento para vencer as tentações. Só que é uma escolha. A pessoa que quer servir a Deus, ela terá que se disciplinar e terá que trabalhar o seu coração constantemente. Isso é uma tarefa muito árdua. Por que o teu ministério não está indo adiante, não está crescendo?
Porque eu estou sofrendo perseguições. Todos nós passamos por perseguições. Mas as pessoas que decidem honrar a Cristo, honrar a Deus, com o seu chamado, com os seus dons, com a sua fidelidade, o próprio Deus lhe dará escape. Entenda que as tuas escolhas determinarão o teu futuro. As tuas escolhas farão com que você seja alguém aprofundado, cheio do Espírito Santo, ou farão com que você viva uma vida na superficialidade. O que nós ouvimos nos nossos dias? Não, Deus me chamou, Deus é responsável. É igual um casamento. Se você não cumprir a tua parte, se você não for íntegro, fiel na missão, as coisas não irão avante, as coisas não irão acontecer. Então, não culpe ninguém porque algo não aconteceu com você da maneira em que você deveria estar acontecendo. Ou da maneira em que você acha que as coisas deveriam estar acontecendo. O que nós ouvimos constantemente? Eu estou sendo perseguido. Quando a gente analisa a perseguição de alguns cristãos, ela é verdadeira. São pessoas que sofreram afrontas terríveis, porque decidiram honrar a Cristo. Mas quando você olha para alguns cristãos, você percebe uma vida tão vazia, tão supérflua, tão fútil. Quando você olha para algumas pessoas, você percebe que elas não têm vida com Deus e elas colocam como perseguição coisas naturais da vida. Alguém que não o cumprimentou, alguém que não o mencionou em uma reunião, às vezes uma oportunidade que a pessoa não recebeu. Isso não é perseguição. Isso é coisa natural da vida. Eu vou falar para você da minha experiência pessoal. Deus falou comigo que iria me usar na palavra. E sabe o que eu fiz? Eu mergulhei na palavra. Porque no momento em que a porta se abrir, eu preciso estar em oração, em jejum e com conhecimento. Nesse momento o Espírito Santo vai me usar. Quem é que abre portas? É o Espírito Santo. Você sabia disso? Você pode até ter um amiguinho que abriu uma portinha para você e não saiu daquilo. Porque quando nós tentamos ultrapassar os limites, quando nós não respeitamos o processo de aprendizado, quando nós desrespeitamos esse processo que a gente precisa passar, sabe aquela época em que ninguém conhece você? Qual o problema? Nenhum. Fique no teu lugar, mas nesse tempo esteja se enchendo do Espírito Santo. Muitos passeios eu rejeitei. Muitas coisas eu não fiz. Se referindo ao lazer, se referindo às coisas naturais. Porque eu tinha um propósito. Eu decidi que eu iria honrar a Deus e que eu iria estudar a palavra. E foi isso que eu fiz. Muitas pessoas, quem sabe muitas de vocês que estão assistindo, você abriu mão, você renunciou muita coisa porque você tem um chamado na tua vida. No momento certo, Deus irá abrir as portas para você. Faça as escolhas certas. E fazer a escolha certa no momento de alegria é uma coisa, mas fazer a escolha certa no momento de dor, de pressão, de tentação, de luta, de sofrimento, são essas escolhas que vão nortear você, que vão levar você ao cumprimento da promessa de Deus na tua vida. O que destruiu Saul? Os seus próprios sentimentos, sentimento de inveja. Ele era o rei, ele não tinha necessidade de perseguir Davi. Era só ele cumprir. O que nós precisamos ter em mente? Nós não faremos tudo. Eu faço a minha parte, você faz a tua. Cada um fazendo uma parte, o corpo de Cristo vai sendo edificado. No conjunto, nós teremos um bom resultado. Deus nos capacitou para o desenvolvimento do seu corpo. Falando de forma figurada, para o aprimoramento dos santos. É para isso que nós temos dons. É para isso que nós temos vocação. É para isso que nós temos chamado. Quando Saul
desrespeitou princípios. Ele achou que poderia sacrificar, não era papel dele. A unção dele era de rei. Cada cristão precisa ficar no seu lugar. Não tente interferir onde Deus não te chamou. Não tente fazer o que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, segundo a tua capacidade. Quanto mais é dado, mais é requerido. Tem pessoas que querem um posto muito acima daquilo que elas estão dispostas a suportar, a lutar, a vencer. E, acima de tudo, permanecer no foco. Tem momento em que a situação ela é tão tensa que a nossa tendência natural é tirar os olhos do foco. Aí entra o Espírito Santo e nos guia, nos fortalece, nos acorda, nos ajuda. Qual é o teu chamado? Você tem um chamado específico? Cumpra ele com temor, com reverência, seguindo as normas espirituais, seguindo os princípios, glorificando a Deus. E aí sim, o nome do Senhor será glorificado e nós teremos paz interior. Foi muito triste o fim de Saul, porque desrespeitou a Deus. Nenhuma posição pode tomar o nosso lugar na comunhão com Deus. Guarde isso no teu coração. Tenha um ministério firme, forte, cheio do Espírito Santo. E isso significa viver numa profunda comunhão com Deus e não em uma vida artificial, superficial e aparente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.